Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre quando Deus demora para responder a oração. Para isso vamos ler Filipenses, capítulo 4 e verso 6, que diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Veja que você tem orado, jejuado, buscado entendimento na palavra de Deus, mas mesmo assim a sua resposta está demorando. O grande problema está sendo na sua ansiedade. Creio que a resposta que você deseja seja muito importante para você. Porém, você precisa compreender que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A Bíblia diz que apenas uma coisa causa uma espécie de separação entre Deus e o ser humano. Essa coisa se chama pecado. Além de causar separação, causa também o efeito de Deus não ouvir as nossas orações. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías 59, verso 2. Se você tem pecados não confessados, se está vivendo uma vida que não agrada a Deus, é hora de repensar. Deus sempre aceitará o arrependido em sua presença e restaurará a sua vida, aquele que irá até Ele com um coração sincero e desejando mudanças. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmos 51 e 17. O salmista, em um momento de crise, declarou: Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também à noite, porém, não tenho sossego. Salmo 22 e 2. Aparentemente, o salmista passava pelas mesmas buscas que você. E também se sentia ansioso por uma resposta de Deus que resolvesse os seus problemas. Uma segunda atitude importante é confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. O salmista recebe de Deus uma palavra importante a fim de que a sua ansiedade fosse minimizada. Aquietai vós e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. É importante que aprendamos a aquietar o nosso coração, enquanto Deus faz a obra em nossa vida. Vemos a enfermidade de Lázaro, que traz um grande exemplo para nós. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vemos aqui que Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, e também por ter sido avisado por suas irmãs, mesmo assim ele ficou mais 2 dias onde estava. Nós podemos ver que se Jesus quisesse, ele viria imediatamente
para resolver a saúde de Lázaro. Mas, como já lemos anteriormente, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o Senhor ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Nós temos razão de pedir. Também é normal desejarmos coisas ou circunstâncias que nos fazem, muitas vezes, perder o sono. Podemos pegar um exemplo, a vida de Jairo. Ele recorreu a Jesus, pois um grande mal alcançou a doença mortal de sua filha. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Marcos, capítulo 5, verso 22 e 23. Quando ele pediu socorro, estava longe de sua casa até chegar. Jesus atendeu algumas pessoas, pois muitos os procuravam. A impressão devia ser que Jesus não estava se importando com o seu caso. Durante o longo trajeto, a menina morreu. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Livro de Marcos, capítulo 5, versos 36. Meus irmãos, muitas das vezes não basta somente falar com Deus em oração, mas também usar a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus fez um milagre e a ressuscitou sua filha. Jesus tem razão para demorar. Jairo era um chefe religioso daquela época e cuidava de uma sinagoga, modelo de uma igreja tradicional, um pouco parecido com esse local, que funcionava como um centro religioso educacional para os judeus. Normalmente, quando estamos diante de uma dificuldade ou quando sonhamos com algo e colocamos tudo diante do Senhor em oração, o problema é que temos um prazo de paciência com Deus. E quando esse prazo termina, ficamos nos perguntando: por que Deus demora? Com essa passagem, aprendemos alguma coisa importante nas nossas vidas. Jairo, mesmo sendo um líder religioso importante, buscou socorro de Jesus. Mesmo sendo um líder religioso que aconselhava as pessoas e ensinava a respeito de Deus, mesmo assim ele recorreu a Jesus. Às vezes pensamos que temos gabarito ou experiência demais para lidar com determinadas situações. Nós tornamos pessoas secas, arrogantes, esquecendo que precisamos de Jesus. Mas mesmo em situações que consideramos simples, devemos entender que dependemos somente de Deus, algo além de uma cura. Jairo queria a cura da sua filha. Jesus poderia curar de onde estivesse, mas preferiu ir até a casa de Jairo e mostrar que tem poder para vencer a morte. Como Jairo, precisamos ter paciência com aparentes demora de Deus, porque essa demora nos mostra a sua face de forma mais profunda. Se Jesus não estivesse demorado, Jairo viria a cura somente, mas não veria a ressurreição da sua filha. A demora de Deus nos faz conhecê-lo melhor. Jairo deve ter ficado desesperado no caminho que Jesus fez até a sua casa, pois estava sempre acompanhado com muitas pessoas necessitadas.
Jesus atendeu todas aquelas pessoas, mas ainda tinha ordenado a cura da sua filha. Porém, ele não faz nada sem um propósito, até mesmo a sua demora. Com certeza Jairo ficaria muito alegre com a simples cura da sua filhinha. Mas se seu pedido fosse atendido logo, não veria algo maior. Por isso, aproveite o momento e a circunstância difícil, por mais doloroso que seja, para exercitar a paciência, virtude tão esquecida e tão desprezada nesses dias de consumo rápido e acesso instantâneo de informações. Não se esqueça que Jesus tem poder para promover a cura ou atender o seu pedido. Porém, se isso atender no momento, o seu aprendizado será menor, por mais que isso traga uma alegria momentânea. É importante lembrar que Deus não tem obrigação de atender os nossos pedidos sempre, mas às vezes a sua resposta pode ser um longo silêncio ou um pedagógico não. Acredite que a aparente demora de Deus para responder às suas orações é proposital e tem como objetivo principal mostrar a sua face de forma mais profunda e fazê-lo conhecer melhor o seu caráter e o seu poder. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.